O número de casos de assédio eleitoral no Brasil aumentou mais de 600% em relação às eleições de 2018. De acordo com dados do Ministério Público do Trabalho, os números preocupam e pedem ações mais enérgicas para coibir essa prática ilegal. É o primeiro lugar dos 9 estados do Nordeste em número de denúncias e investigações de assédio eleitoral. Em 2022 e 2023, foram cerca de 120 procedimentos. No país, mais de 3.500 casos, um aumento de mais de 600% em relação às eleições de 2018. Isso nós temos que considerar as denúncias que realmente chegaram ao poder público, né? Existem também aquelas pessoas que não têm a coragem, né, o receio, não é, de fazer a denúncia ao Ministério Público. Então a Paraíba realmente figura em primeiro lugar. Dado que estima-se ser bem mais alto, uma vez que a maioria das vítimas se cala por medo de represálias. Uma pessoa na qualidade de empregador, por exemplo, que a gente vai falar do assédio eleitoral no ambiente de trabalho, ele se vale da sua hierarquia, da sua posição majoritária para constranger alguém a votar ou deixar de votar em determinado candidato. E aí ele pode desde oferecer vantagens até ameaça de empregos, de perder empregos, de perder benefícios, de ser transferido. Então, a assédio é quando se utiliza dessa posição hierarquicamente superior para constranger alguém ou até dificultar aquela pessoa no dia da eleição de exercer o seu sufrágio. O direito de voto é uma garantia de todo cidadão que deve ser exercida de modo secreto. Assim, cada brasileiro deve votar de acordo com a sua consciência política, sem intimidação, ameaças, humilhação e constrangimentos. É crime e aí, dependendo da autoridade, da pessoa que exerce esse crime, a pena vai de multa até uma reclusão. É crime, sim, previsto em lei, porque o voto é universal e está previsto na nossa Constituição Federal. Todos nós temos o direito de exercer nossa cidadania através do voto. A conduta ilícita do assédio eleitoral é crime. Na maioria dos casos, aproveita-se da situação de vulnerabilidade econômica dos trabalhadores para impor a compra do voto. Acontece mais do que a gente imagina e de formas até camufladas, né? Seja dentro de um grupo do WhatsApp ou ali velado dentro da empresa, quando o empregador ele oferece adesivos e constrange o empregado a colar no seu carro, por exemplo, ou até mesmo quando ele oferta camisas e pede para voltar, ou até mesmo quando ele instiga ao empregado a estar brigando dentro de grupos de WhatsApp para defender determinados candidatos. O assédio eleitoral também ocorre no poder público. Sabemos que muitas contratações no poder público se dão de forma precária. E aí aquele contratado de forma precária tem receio, né, de perder o contrato e muitas vezes é coagido a votar ou deixar de votar em determinado candidato. Então, também no poder público, nós também atuamos para garantir na esfera pública também um meio ambiente de trabalho equilibrado, sadio, com os trabalhadores realmente com a saúde preservada, a saúde mental, no caso, e emocional. A prática ilegal pode ser denunciada por meio dos canais oficiais do Ministério Público do Trabalho, pelo site www.prt13.mpt.mp.br ou via WhatsApp no 83 3612 3128. Neste ano eleitoral, o MPT deve investir em ações mais enérgicas para coibir esse tipo de crime. Esse é um ano eleitoral, então nós temos no planejamento institucional a questão realmente de combater o assédio eleitoral, tanto nesse viés preventivo, como eu falei, como também no viés repressivo, destacando que a relação de emprego, né, como existe a subordinação jurídica do empregado com o empregador, então é um campo muito fértil para a prática de assédio eleitoral, porque o empregado realmente fica com aquele receio de vir a perder o emprego e muitas vezes cede àquela ameaça, né, do empregador.